a gente vai para as escalações dos dois times. É a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio do técnico Celso Roth, escalado no esquema 4-5-1, com o goleiro Vitor, número 1. A defesa tem Mário Fernandes, 13. 6 para Ed Carlos. 26, Simon. E 15, Júlio César. O meio-campo do Grêmio tem o capitão, 5, Fábio Rockenbach. 17 para Fernando. 19, Marquinhos. 10, Douglas. E 24, Escudeiro. Na frente apenas o André Lima com a camisa número 99. É o Grêmio do técnico Celso Roth para enfrentar o Atlético Paranaense, que tem a estreia de Antônio Lopes, que manda a campo, esquema 3-5-2. O goleiro do Atlético é Renan Rocha, número 1. A defesa tem 3 jogadores. Manuel com a número 3. Fran Sérgio com a número 5. E Fabrício com a número 4. O meio-campo do Atlético tem 5 jogadores. Wagner Diniz tem a número 2. 8 para David. 7 o capitão Kleber Santana. 10 Marcinho. E 6 o ala esquerda Paulinho. Na frente 11 para Madison. E 9 para o garoto Pablo. É o time do Atlético Paranaense. O árbitro do jogo é Sálvio Espínola Fagundes Filho, de São Paulo, auxiliado pelos também paulistas Danilo Maniz e Daniel Marques. O Sálvio é da FIFA, 42 anos, economista e advogado, 4 jogos apitados neste Campeonato Brasileiro. Tom jogo do Grêmio, derrota para o Flamengo por 2-0. Aí o goleiro Renan Rocha, do Furacão. Pois não, Fernando Becker. Tentar ver o estreante da tarde aqui, o técnico Antônio Lopes, passando pela 5ª vez pelo comando da equipe do Atlético Paranaense. Boa tarde, professor. Você teve 2 dias, 2 treinos. O que deu para fazer nesse curto espaço de tempo? Trabalhar um pouquinho a parte tática, né? Montar rapidamente, né, um sistema, né, uma maneira da gente jogar, tudo visando, logicamente, somente esse jogo. O Grêmio, desde que o Celso assumiu, tem 100% aqui no Estádio Olímpico. Alguma recomendação especial para os teus jogadores? Não, a recomendação são aquelas de sempre, as recomendações táticas, né? E as recomendações que tem de objetivos técnicos também, a motivação que a equipe tem que ter. Acho que é tudo isso aí. Muito obrigado. Marco. Obrigado, Fernando Becker, com o estreante técnico Antônio Lopes. 5ª passagem dele pelo Furacão. Está com 70 anos, como se fosse um garotinho, Antônio Lopes. Saiu o árbitro Sálvio Espínola Fagundes Filho. Saída para o Atlético Paranaense. Jogo que vale pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse é o goleiro Vitor. Pelo cabelo do Vitor, suou bastante no aquecimento. 34 graus a temperatura neste momento em Porto Alegre. Vamos então para o jogo. À direita o Grêmio. Mexe na bola o Atlético Paranaense. Começa a partida. Começam as emoções da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro para Grêmio e Atlético Paranaense em Porto Alegre. Já deu uma derrapada ali o Wagner Diniz. Vem para o jogo o Júlio César. Escudeiro. Manuel na marcação. Escudeiro passou. Não passou pelo Wagner Diniz. São 34 confrontos entre os dois times na história do Campeonato Brasileiro desde 73, desde o ano que eu nasci. 15 vitórias do Grêmio, 8 vitórias do Atlético e 11 empates. Em Porto Alegre, apenas uma vitória do Atlético em 15 jogos. Essa vitória aconteceu há bastante tempo, nos anos 80, em 83, por 2-1. Aí o Mário Fernandes. Marquinhos. Deu uma vacilada ali o Marquinhos. Kleber Santana não chegou. O Paulinho também não. Mas aí o Paulinho se esforçou e acabou tirando. Na verdade foi o David. Tentou chegar no lance ali o Douglas. Madison tenta sair da marcação do Fernando e do Rockenbach. Falta do Fernando sobre ele. Marco. Pois não, Fernando Becker. O Antônio Lopes assumiu quinta-feira à noite e os 2 treinos que ele fez foram aqui em Porto Alegre. Na sexta-feira à tarde e no sábado pela manhã. Já o técnico Celso Roth aproveitou aí o curto espaço de tempo que teve, depois do jogo do Corinthians até o sábado. Trabalhou muito jogadas ofensivas na equipe do Grêmio, coisa que ele ainda não conseguiu fazer desde que tinha assumido a equipe. Quase 2 minutos em Porto Alegre. O Grêmio tenta o ataque. Aí o Escudeiro, o passe era para o André Lima. Foi bem o Kleber Santana para fazer o corte. Vem buscar jogo o Madison. Ele tira a marcação do Fernando. Marcinho conseguiu fazer o passe. Ele briga pela bola com o Fábio Rockenbach. O capitão do Grêmio leva a melhor. Aí o Douglas. Júlio César já passou. Bola nas costas do Júlio. Deu tempo de se recuperar. No detalhe aí para você, o Júlio César.
Fernando, campeão mundial com a seleção brasileira sub-20. Acabou desarmado Fábio Rockenbach, foi bem o Pablo. E depois o Fernando acabou puxando ali o Madison, matando o contra-ataque do Furacão. Segunda falta do jogo, a segunda do Fernando. A gente está vendo o Kleber Santana e esse é o Fernando. O Fernando tem apenas 19 anos. É o 7º jogo dele no Campeonato Brasileiro. Vamos para 3 minutos em Porto Alegre. Último confronto entre os dois times na capital gaúcha. Deu o Grêmio 3-1 na 36ª rodada do ano passado. No primeiro turno o Grêmio venceu por 1-0 na Arena. Paulinho. Pablo acabou dominando errado. Simon tropeçou nas próprias pernas o Simon. E aí o Pablo tentou arriscar para o gol. Evitou a saída ali o Vitor. É a primeira finalização do jogo. Vitor demora para sair. 0-0 em Porto Alegre. 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Júlio César se mandou, conseguiu sair do Wagner Diniz. O cruzamento encontrou o Manuel. E aí temos o primeiro escanteio do jogo. Manuel argumenta ali com o Fabrício. Bateu um papo com o Fran Sérgio. O goleiro Renan Rocha, que tem 24 anos, orienta a defesa do Furacão. E o André Lima é marcado de perto pelo Fran Sérgio. Vem bater o escanteio Marquinhos. A bola vem por cima. Kleber Santana dividiu com o Mário Fernandes e a bola ficou para o Furacão. Kleber Santana é o capitão do Atlético Paranaense. Esse é o Madison. E aí o técnico Celso Roth. Qual o melhor time do Brasil? Entra no site melhortimedobrasil.com.br e descubra. Vai se movimentando ali o Marcinho. Antônio Lopes, no seu retorno ao Atlético Paranaense, orienta o time. Treinou a equipe sexta e sábado em Porto Alegre. Júlio César faz o corte. Aí o Manuel, que tem a pressão do Escudeiro. A bola fica com o Grêmio. Passamos de 4 minutos, Batista. Um confronto decisivo para os dois times neste momento do campeonato. Afinal, vale aí 6 pontos. É aquele clássico confronto de 6 pontos. O time que é o primeiro colocado fora do rebaixamento contra o outro que é o penúltimo colocado. Tudo bem, Batista? Tudo bem, Marco. É um jogo para o torcedor realmente ficar com o coração na mão, né? Principalmente quando está nessa situação de rebaixamento. O torcedor do Grêmio, principalmente, né? Os jogos em casa, o Grêmio precisa fazer o máximo possível para não escorregar. E esse é um jogo contra o Atlético Paranaense, que está na zona de rebaixamento, que também vem fazendo desse jogo vida ou morte. Vamos ver. Aí o Douglas tentou a devolução no Escudeiro. Melhor ali para o David. Vem buscar jogo Marcinho. Tem o Paulinho como opção. Paulinho espera a aproximação, muita marcação do Grêmio. Ele conseguiu tirar o Mário Fernandes do lance. Aí o Douglas já ficou. Recuperação do Mário Fernandes, que chegou antes do Paulinho. Pablo insiste e briga pela bola. Esse é o Marcinho. Vai arriscar o chute Marcinho. É a segunda finalização do Atlético no jogo. O Grêmio ainda não finalizou. Marcinho marcou 3 gols na competição em 11 jogos até aqui. Brasileirão 2011. Torça aqui. Sai para o jogo novamente o Furacão. São os 2 piores ataques do campeonato. Os ataques de Grêmio e Atlético Paranaense. Apenas 20 gols marcados até aqui. O Grêmio tem um jogo a menos, né? São 19 jogos. Teve o jogo adiado contra o Santos para outubro. Mário Fernandes. Escudeiro. Ele tira a marcação num primeiro momento do Fabrício, mas acabou desarmado por ali, perdeu a posse de bola. Tentativa do Marcinho, Simon foi bem, arrancou aplausos do torcedor gremista. Fábio Rockenbach. Esse é o Douglas. Movimentação na frente do Escudeiro, bola para ele, pé esquerdo! Foi a primeira finalização do Grêmio com o argentino Escudeiro. Ele tem apenas um gol na temporada pelo Campeonato Gaúcho. Dominou com o pé direito, o pé esquerdo na bola. O Renan deu uma olhadinha e tirou com os olhos. Para você curtir por outro ângulo a primeira finalização do Grêmio no jogo. Aí o argentino Escudeiro, de 24 anos. 15º jogo dele no Campeonato Brasileiro. Neste momento o sol volta a aparecer no Estádio Olímpico. 34 graus de temperatura. Uma temperatura elevada neste comecinho de setembro. Escudeiro, dominou mal o Escudeiro. Kleber Santana.
O Furacão tenta escapulir para o ataque com o Wagner Diniz. Kleber Santana. Marcação do Douglas sobre ele. Bonito o giro do Kleber. Aí o Manuel. Ele volta o jogo para o Fran Sérgio. Esse é o David. Paulinho se apresenta. Quase 8 minutos do primeiro tempo. Esse é o Pablo. É o segundo jogo do Pablo apenas. Esteve na derrota para o Atlético Mineiro, né? Para o Galo na última rodada. E entra como titular contra o Grêmio. Aí o Pablo. Deu uma pedalada bonita, mas acabou desarmado por ali. Foi bem o Ed Carlos. Lançamento do Simon errado. Melhora para o Manuel. Ele vira o jogo. Vira para o Fabrício. E o Atlético domina a bola no seu campo. São 10 jogos do Atlético como visitante nesse Campeonato Brasileiro e apenas uma vitória. Outros 2 empates e 7 derrotas. Essa única vitória foi de 3-0 sobre o Atlético Goianiense. Falta do escudeiro do Manuel. Tá sentindo aí o Manuel, retornando hoje a equipe do Furacão. Brasileirão 2011, torça aqui. Sai para o jogo Kleber Santana. Daqui a pouco para você o banco de reservas do Grêmio. Aí o Marcinho. Ele encara a marcação do Fernando. Ô, Marcinho. Vamos aproveitar para ver o banco de reservas do Grêmio. O técnico Celso Roth deixa à disposição no banco de reservas hoje o goleiro Marcelo, Espessato, Bruno Colasso, Gabriel, Adilson, Clementino e Brandão. Olha o banco de reservas do Grêmio aí. Todo mundo na sombra, né? Daqui a pouco para você o banco de reservas do Atlético Paranaense. Marco, naquele lance anterior ali, aquela falta do escudeiro no Manuel, o jogador do Grêmio acabou sentindo, viu? Saiu mancando e ele que fez a falta acabou sentindo ali no lance. Essa falta do Fran Sérgio aí no Marquinhos foi a primeira falta cometida pelo Atlético Paranaense. Contra 3 do Grêmio. Vamos para 10 minutos em Porto Alegre. Vem para o jogo o Júlio César. Marquinhos, marcação do Kleber Santana. Forte para cima dele. Aí o escudeiro, tudo bem com ele. Pelo menos a distância. Ed Carlos foi para o lançamento. Júlio César no domínio. Escudeiro se apresenta, vem no apoio Escudeiro. Ele consegue fazer o cruzamento muito forte, né? A bola passou longe ali do André Lima. Reposição lateral para o Atlético Paranaense. O goleiro Renan Rocha assistiu tudo ali. Deu uma olhadinha, orientou o Fran Sérgio e o Escudeiro se movimenta. Acelera, participe da promoção e concorra a uma volta no autódromo com um piloto profissional. Acesse sociopremier.com.br. Demora para repor ali o Paulinho. Ele tomou uma vaia. Mário Fernandes recupera. Douglas é desarmado. Briga pela bola o Pablo e briga muito. Aí o Simon vai jogar. Ele jogou entre o Ed Carlos e o Vitor, que sai da área. 0-0 em Porto Alegre. É a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse é o Douglas. Ele encara a marcação do David. Escudeiro. Já ganhou do Fran Sérgio. Douglas. Boa bola para o André Lima. Esse é o Escudeiro. Ele vira o jogo no pé esquerdo, que é o preferencial. Está livre de marcação aí o Mário Fernandes. Paulinho esperou. Marquinhos devolve para o Mário Fernandes. Foi inteligente o Paulinho. Bola na fogueira ali para o Madison. Recuperação do Escudeiro. Ele chama para o pé esquerdo. Foi bloqueado na bola pelo Fabrício. O torcedor do Grêmio chiou, mas foi na bola. Aí o Madison. 1,60 m tem o Madison. Fernando ficou na marcação, à distância. Pablo. Pablo tem 19 anos apenas, 1,86 m. David. Vem para o ataque o Furacão. Grêmio 0, Atlético Paranaense também 0. Temos também Flamengo e Bahia, Palmeiras e Cruzeiro, Coritiba e Corinthians e América e Vasco em andamento. Tudo 0-0. Você está vendo aí o Vitor no detalhe. Ed Carlos. Marquinhos acabou desarmado ali pelo David. Simon chegou primeiro na relação com o Pablo, que cometeu a falta. Aproveitar para ver o banco de reservas do Atlético Paranaense. Você está vendo aí o banco de reservas do Atlético com o goleiro Santos, Gustavo, Marcelo Oliveira, Kleberson, Wendel, Guerron e Edgar, os jogadores à disposição do técnico estreante Antônio Lopes.
Passamos de 12 minutos. Ed Carlos. Júlio César volta o jogo para o Simon. Os dois times com muitas dificuldades para sair. Você viu o Ed Carlos no detalhe. Aí o Fábio Rockenbach. Bola para o Júlio César. Ele vai no fundo contra o Fran Sérgio. Ganhou o lance o Júlio. A bola não saiu não. Saiu o cruzamento. André Lima. Renan. Inacreditável o lance. Tem que abrir o sorriso, né, André? Méritos para o Renan Rocha. Júlio César ganhou do Fran Sérgio. Foi no fundo, evitou a saída. Assistência perfeita para o André Lima. Cara a cara, frente a frente, mano a mano. Renan Rocha salvou o Furacão em Porto Alegre. Defesaça na capital gaúcha. É o segundo escanteio do jogo para o Grêmio. Douglas fechado. Muito fechado. Pablo meteu para escanteio. Pressão do Grêmio. Passamos de 13 minutos. É o primeiro tempo em Porto Alegre. Ed Carlos ali na área. Agora o Marquinhos quem bate no canto esquerdo do vídeo. Pressão da torcida também. A bola vem por cima. Ed Carlos desviou. André Lima foi enganado pelo kick da bola. Pablo tirou mal. Mas ganhou o lance do Douglas na sequência. Quase 14. Você está vendo aí o cara que protagonizou o melhor lance do jogo até aqui. Renan Rocha. Fran Sérgio tirou. Vem buscar jogo ali o David. Douglas para cima dele. Saiu mal o David. E aí se atrapalhou um pouquinho o Mário Fernandes. Mas o Paulinho foi quem cortou por último. Douglas. David não desiste da marcação. Aí o Mário Fernandes contra o Paulinho. Ele encara o Paulinho. O Paulinho enfia o bico na bola. Passamos de 14. O Grêmio segue no ataque. Douglas ganha o lance do David. O cruzamento saiu. Foi bem o Fabrício. Madison tenta brigar ali com o Fernando. Leva melhor o Fernando. Fábio Rockenbach. A briga dele é contra o Marcinho. Tá difícil de passar pelo Marcinho que comete a falta. Joel Santana, demitido pelo Cruzeiro, vai assumir o Bahia na terça-feira. É o novo técnico do Bahia, o Joel Santana. Você está vendo o André Lima, o autor da finalização que proporcionou uma grande defesa do Renan Rocha. O melhor lance do jogo. O Simon foi para a área do Atlético e o Douglas se posicionou para bater a falta. Outra bola parada para o Grêmio. Brasileirão 2011. Torça aqui. Batista, 15 minutos de jogo. Que lance aquele do Renan Rocha contra o André Lima, hein? É verdade. Méritos do goleiro. A jogada foi toda ela bem feita, principalmente pelo Júlio César, lateral esquerdo do Grêmio, né? Que venceu na velocidade. Um cruzamento muito bem feito por André Lima. Agora Renan Rocha brilhou. O Grêmio é melhor, ô Marco. O Grêmio pressiona. O Grêmio faz o trabalho que o time de casa deve fazer, né? Pressionar principalmente a saída da marcação da bola. E o Atlético está tentando se defender. O árbitro marca a falta do André Lima nesse lance. O André sorri ironicamente, bate um papo com o escudeiro, pertinho do Salvio Espínola, que é árbitro da FIFA. São 4 faltas do Grêmio e 3 cometidas pelo Atlético até aqui. 2 finalizações de cada time. As do Atlético de fora da área, né? Aí o Ed Carlos. Aí o David. Fabrício. Já a gente vai rever a falta cometida pelo André Lima. Ele não gostou da marcação, entendeu que não fez nada. A gente vai mostrar de novo o lance em seguidinho. Aí o Fabrício. Marcinho saiu bem da marcação do Mário. Vamos ver se ele evita a saída. Não evitou. Levou uma vaia o Marcinho. Olha o lance do Fran Sérgio com o André Lima. Parece até falta do Fran Sérgio no André Lima, né? O árbitro deu o contrário. E o André não gostou, não. Evitou a saída ali o André Lima. Falta do Fabrício sobre ele. André Lima tem 13 jogos e 2 gols marcados no Campeonato Brasileiro. Passamos de 17 minutos. Nenhum gol até aqui na tarde de domingo pela 21ª rodada. Esse é o Ed Carlos. O Grêmio sai para o jogo. Pablo briga pela bola. Wagner Diniz também. Kleber Santana apanha a sobra. O Furacão tenta sair para o contra-ataque. Tá difícil de passar pela marcação, hein?
Júlio César. Aí o Manuel pega a sobra, mas já houve falta antes do Kleber Santana no Júlio César. É a quinta falta cometida pelo Furacão. Aí o Júlio César, terceiro jogo dele apenas pelo Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. Esse é o técnico Celso Roth. Marco, terceiro jogo, mas está se mostrando muito eficiente por esse lado esquerdo, né? Uma consistência nas jogadas quando ele vai no apoio. Bola parada para o Grêmio. Fábio Rockenbach posicionado, muita gente na área do Furacão. Tá ligado o Renan Rocha. Bola por cima para o André Lima. Renan Rocha, aproveitando a estatura, 1,94 m. E o André Lima cometeu a falta sobre o goleiro. Brasileirão 2011. Torça aqui. Tranquilo ali o Antônio Lopes, hein? O técnico do Atlético Paranaense. Nos desarmes, uma grande vantagem do Atlético Paranaense. 2 desarmes do Grêmio e 16 do Furacão até aqui no jogo. Paulinho tenta ganhar o lance do Mário Fernandes, mas o campo acabou para ele. Vai, Escudeiro! Vai, Escudeiro! 0 a 0 em Porto Alegre. David ganhou o lance. Aí o Madison. Ele põe o Furacão no ataque. Marcinho. Ele marcou 3 gols na competição. Esse é o Wagner Diniz. Ele tentou a devolução do Marcinho. O carrinho foi preciso, perfeito do Fábio Rockenbach. Kleber Santana. Marcinho. Marcação do Fernando e do Rockenbach. Aí o Madison ganha o lance. É para o Marcinho. A bola escapuliu. Fábio Rockenbach. Escudeiro se mandou. Marquinhos também. Bola para o Escudeiro. Ele saiu do Manuel. Boa abertura do André Lima. É para o Escudeiro. Lance. É a rede. Gol! Do Grêmio. Escudeiro faz a festa na capital gaúcha. 19 minutos de jogo no primeiro tempo. Um contra-ataque rápido do Grêmio. Douglas recebeu do André Lima. Assistência perfeita para o Escudeiro. Pé esquerdo. Vencendo o Renan Rocha e colocando na rede. Abrindo o placar do Olímpico. Escudeiro marca o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro e põe o Grêmio na frente. Grêmio 1, Atlético Paranaense 0. Que assistência do Douglas. Hein, Batista? É verdade, Marco. Essa estrutura do meio-campo do Grêmio e também a fixação do André Lima lá na frente tá muito eficiente, justamente devido à movimentação dos jogadores de meio-campo, né? Na teoria são 5 jogadores no meio, mas Marquinhos, Douglas e Escudeiro, quando tem a posse de bola no Grêmio, se tornam atacantes que estão se movimentando e confundindo a marcação. Dessa vez, principalmente, uma jogada de tabela muito bonita. O torcedor gremista faz a festa em Porto Alegre. O Grêmio sai na frente. Foi o 21º gol do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Grêmio que não faz muitos gols de bola rolando, né? Foram apenas 9 com o de hoje em 21. Numa tabela bonita. Aí o Pablo. Simon na cobertura. Ele chegou primeiro do que o Madison. Marquinhos no peito. Com o Paulinho a marcá-lo. David insiste na marcação. Fábio Rockenbach com Marquinhos. Vai ter que voltar o jogo. Ele volta no Simon. Esse é o Fran Sérgio. Quase 22. É o primeiro tempo em Porto Alegre. Marquinhos, ele ganhou o lance do Pablo. Mas o juiz marcou falta antes. Falta do Pablo para cima do Marquinhos. A gente está vendo aí o Marquinhos, que tem 3 gols no Campeonato Brasileiro. E aí o goleiro Renan Rocha. Este é Pablo. Fábio Rockenbach é o capitão do Grêmio. O torcedor gremista canta no Olímpico. O Grêmio vence a partida por 1 a 0. Com Celso Roth, aproveitamento de 100% em casa no Campeonato Brasileiro. É o terceiro jogo e, por enquanto, a terceira vitória. Mas tem muito jogo pela frente. Fábio Rockenbach. Douglas de primeira. Fernando. Este é Ed Carlos. Aqui embaixo do vídeo tem o Júlio César. Escudeiro, autor do gol do jogo. Ed Carlos. Fernando.
Novamente o argentino Escudeiro. Ed Carlos espera a chegada do Fernando. Está livre de marcação o Fernando. Ele se aproxima da área do Furacão. Olha o Douglas. Fran Sérgio ficou na frente dele. Fernando. Fábio Rockenbach. Vem buscar jogo o Escudeiro. Aí no detalhe Escudeiro. 24 anos, o argentino marcou 2 gols na temporada. Douglas errou o passe melhor para o David. Falta do Douglas sobre ele. Marco. Pois não, Fernando Becker. Sobre o aproveitamento dos técnicos gremistas no Estádio Olímpico nesse Brasileirão, antes do Celso Roth chegar, a equipe foi comandada pelo Renato Gaúcho e também pelo Júlio Camargo. O aproveitamento foi de 47%. Esta é a 7ª partida do Grêmio sob o comando de Celso Roth, a 3ª em casa e por enquanto mantendo aí o 100% de aproveitamento, como você falou há pouco. O Bahia faz 1-0 para cima do Flamengo. Flamengo 0, Bahia 1, gol de Tite, ex-internacional. Na verdade é Tite, né? T-I-T-I. Tite é o técnico do Corinthians. São homônimos, quase. Dominou fora do campo ali o Wagner Diniz. Quase 24 minutos. Reposição para o Júlio César. São as emoções da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fran Sérgio tirou mais uma. Kleber Santana. O jogo fica feio. O Rockenbach responde. Aí o Simon quer jogar igual. A bola fica para o Furacão. Escudeiro marcou o gol do jogo. O Fernando se movimenta. Na marcação ali é o Marcinho. O próprio Marcinho vem para o lance. Esse é Fabrício. Ele volta o jogo para o goleiro Renan Rocha. Marco. Pois não, Fernando? Sabe como o Escudeiro é chamado pelos companheiros aqui no Grêmio? Nem imagino. Mudinho. Não fala nada. Não é muito de conversar. O negócio é jogar, né? Agora o Douglas tentou fazer uma graça ali na devolução para o Escudeiro, mas errou. O André Lima pediu aplausos. O torcedor aplaudiu o Douglas, que agora deu uma derrapada, se emocionou com os aplausos. Kleber Santana com Marcinho. Troca passes o Furacão no campo do Grêmio. Esse é Paulinho, que já jogou no futebol gaúcho, né? Jogou no Novo Hamburgo. Madison. Ele tenta sair da marcação do Fábio Rockenbach. David. Temos 34 graus em Porto Alegre. O sol reaparece com força neste momento e o ritmo diminui um pouquinho. Paulinho. Passamos de 25. Grêmio 1, Atlético Paranaense 0. Gol de Escudeiro. Errou o passe o Fran Sérgio. Deu um presente para o Douglas. Marquinhos livre lá por cima. Bola para ele. O ataque é do Grêmio. André Lima pede o passe. Esse é o Douglas que finaliza e ganha escanteio. David apareceu na frente, pediu desculpas ao Fran Sérgio. O Grêmio tem mais um escanteio. É o 4º no jogo contra nenhum do Atlético Paranaense. Você viu o André Lima, cara de poucos amigos do Fran Sérgio, que acabou errando o lance. Depois se recuperou. O torcedor do Grêmio incentiva. Tá animado o garoto ali, hein? Quase 26. André Lima espera o cruzamento do Douglas. Ele bate o escanteio fechado. David tirou, a bola vinha fechando para cima do Renan Rocha. O Douglas esperou sair. São poucas finalizações do jogo. E pintou mais um gol na rodada, hein? O Grêmio vem para a reposição com o Mário Fernandes. Gol do Vasco, Juninho Pernambucano. O Vasco faz 1-0 para cima do América Mineiro. Aproveitar para rever o gol do Grêmio, o gol do jogo até aqui. Na boa triangulação que começou com o André Lima, passou pelo Douglas e terminou no pé esquerdo do Escudeiro, que colocou na rede e saiu para o abraço, né? Comemoração com o Douglas, que fez assistência. E depois com o Marquinhos. Fabrício se enganou com o kick da bola. Mesmo assim deu tempo de dominar. Depois ele se atrapalhou com a pressão do André Lima. Passamos de 27. Flamengo 0, Bahia 1, Palmeiras e Cruzeiro 0-0, Curitiba e Corinthians também 0-0, América 0, Vasco 1. São os jogos de momento pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Olímpico, Escudeiro marcou o único gol do jogo. Esse é André Lima. Marquinhos, Marquinhos. É um presente ali pro David. Marcinho. Madison. Aqui embaixo tem o Wagner Diniz. Pertinho do Celso Roth, que orienta o time do Grêmio. Marcinho.
O Furacão vem para o ataque. Kleber Santana, o capitão, deu uma olhadinha para cima. Tem o Madison perto dele, ele vira o jogo para o Paulinho. Aí o Paulinho domina no sol. Vem para o ataque o Pablo. Ele consegue o domínio. Pablo já na área do Grêmio. Aí o Madison, marcado pelo Escudeiro. Paulinho. O jogo do Vasco está 1 a 1 com o América, que marcou o primeiro. O Vasco empatou o jogo com o Juninho Pernambucano. América 1, Vasco também 1. Aí o David, para cima do Escudeiro. Na bola o Escudeiro, segundo o árbitro. Não, ele deu falta no David. É a segunda falta do Escudeiro no jogo. Passamos de 28. O torcedor do Grêmio apoia o seu time. Grêmio que no último domingo venceu o clássico contra o Internacional por 2 a 1. Saiu e perdeu para o Corinthians no meio de semana por 3 a 2. Tenta a recuperação no campeonato, assim como o Furacão, né? Que empatou o seu clássico contra o Coritiba e depois acabou perdendo para o Galo, para o Atlético Mineiro. Pablo. David. Marcinho. Aqui embaixo tem a passagem do Manuel. Zagueirão se mandou para o ataque. Wagner Diniz para o Manuel. Marquinhos no carrinho e na falta. Mesmo com protestos da torcida gremista. Aí o Manuel deu uma olhada atravessada para o Marquinhos. O árbitro Salvio Espínola chegou ali. A gente está aqui vendo o lance na câmera de baixo. Ó, o Marquinhos chegou e deu uma cutucada no Wagner Diniz. No lance anterior, né? Na sequência houve a falta. Bola parada para o Furacão. Quase 30 minutos de partida. O Atlético marcou 7 gols de cabeça no Campeonato Brasileiro. Dos 20 marcados até aqui. Ali embaixo do vídeo, o Marcinho. Ele manda a bola para a área do Grêmio. Jogada por cima. Passou do Fran Sérgio. Sobra de presente ali para o Fernando. Marquinhos se apresentou para o passe. Ele tentou o Douglas, a jogada mais difícil. O corte foi do Paulinho. Fábio Rockenbach. Lançamento para a corrida do Escudeiro. Muito longo o passe, né? Mesmo assim, aplausos para a tentativa do Grêmio. Passamos de 30 minutos. Até aqui, Batista, 3 finalizações do Grêmio, que foi mais feliz, né? Marcou com o Escudeiro. E 2 apenas do Furacão. Olha o gol pintando aí na rodada. O Grêmio tem uma movimentação mais intensa no meio-campo. Os jogadores trocam mais o passe quando tem a posse de bola, né? O Atlético Paranaense, como tem um zagueiro a mais, Marco, na hora que tem a posse de bola, falta um jogador no meio-campo para movimentar, para receber essa bola. Então os jogadores ficam sem alternativas muitas vezes, né? Porque está mais vigorando justamente a marcação das duas equipes. Marcação muito forte e o Grêmio às vezes leva vantagem justamente quando chega ao ataque. Por isso, a movimentação é maior e 3 jogadores do meio-campo se soltam e vão fazer companhia ao André Lima. O Flamengo empatou o jogo com o Bahia. Flamengo 1, Bahia também 1. Vem para o ataque aí o Wagner Diniz. Gol do Renato Abreu para o Flamengo. Olha o Manuel, limpou bonito e foi desarmado pelo Rockenbach. No momento certo, na hora em que a bola ia em direção ao gol do Vitor. Finalização do Manuel, escanteio para o Furacão. Bonito lance do Manuel, hein? Cortou legal, chamou para o pé esquerdo, mas o Rockenbach se jogou contra a bola. De forma perigosa, hein? Manuel já ficou pela área do Grêmio. É o primeiro escanteio do Furacão no jogo. Ali embaixo do vídeo, no canto direito, o Marcinho isolado para bater o escanteio. Tá na sombra aí, Marcinho. Aproveita, toma um fôlego, bebeu uma água. Tem uma confusãozinha na área do Grêmio. O árbitro Salvio Espínola não autorizou o Marcinho ainda. Rockenbach bate um papo com o Ed Carlos. E agora sim o Marcinho foi autorizado. Jogada por cima. Rockenbach tirou parcialmente. Fernando briga com o Madison. Rockenbach vem por trás e ganha o lance. Aí o Douglas. Aplausos para o capitão Fábio Rockenbach. Marquinhos. Douglas. André Lima. Se atrapalhou um pouquinho no domínio, André Lima. E aí perdeu para o Wagner Diniz. Pablo foi lançado. Evolução ruim do Marcinho para ele. Brasileirão 2011. Torça aqui. Jogou curto, vira tu, caralho! Quase 33 em Porto Alegre. Escudeiro marcou o único gol do jogo. André Lima para o Marquinhos. Bonito lance.
Aí o Escudeiro, devolução para André Lima, chance do Grêmio, rede! Gol! Do Grêmio! André Lima marca o segundo aos 33 minutos de jogo do primeiro tempo. Outra boa trama do Grêmio no ataque. Começou com Marquinhos, Escudeiro, André Lima na cara do gol. Ele venceu o Renan Rocha na segunda finalização do André Lima no jogo. Ele coloca na rede. O Grêmio amplia a vantagem. Grêmio 2, Atlético Paranaense 0. Este é o terceiro gol de André Lima no Campeonato Brasileiro. E aí, Batista? Novamente a chegada dos homens de meio campo, né? Aquilo que eu falava um pouquinho antes. Fazendo companhia ao André Lima. É consistente essa movimentação dos jogadores de meio. E a tabela também do Grêmio estão sendo muito felizes os jogadores, né? Estão dando no pé e a bola está chegando no endereço que eles querem. E o André Lima agora ficou sozinho com o goleiro para complementar. E aí fica fácil, né? Para o André Lima, principalmente. A origem da jogada também que foi bonita, né, Marco? Que é a tabela que está fazendo, a segunda vez que o time do Grêmio faz uma tabela muito eficiente, com troca de passe muito rápidas no ataque. Mário Fernandes meteu para escanteio por ali e pintou mais um gol na rodada, hein? Gol do Bahia, Dodô. Flamengo 1, Bahia 2. Vamos ver esse ataque do Furacão. Paulinho tentou cruzamento, Fernando tirou parcialmente, emendou de primeira ali o Fabrício. Vamos aproveitar para ver de novo o gol do Grêmio na bonita tabela que começou com Marquinhos, Escudeiro na assistência, André Lima na rede. Grêmio 2, Atlético Paranaense 0. André Lima olhou para a torcida, comemorou ali, esperou o abraço dos companheiros, chegou o Escudeiro, chegou o Marquinhos, todos os caras envolvidos no lance. Comemoraram com o André Lima que finalizou a jogada. O Grêmio tem um excelente aproveitamento nas finalizações, hein? 50% até aqui. Mário Fernandes. Passamos de 35 minutos. Mário Fernandes ficou no chão. O Marquinhos tentou o cruzamento. Fabrício no corte. É o quinto escanteio do Grêmio no jogo. Aí o Mário Fernandes que tirou a vaga do Gabriel no time titular do Grêmio. O Gabriel está no banco. Vai armando essa defesa ali o Furacão. O Atlético vai conhecendo por enquanto a 8ª derrota em 11 jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro. André Lima espera o cruzamento marcado pelo Fran Sérgio. Douglas por baixo. Brigou pela bola o Fernando. E aí voltou do impedimento o Douglas. Flagrado ali pelo assistente Daniel Marques, que você está vendo aí. Quer conhecer o CT do Vasco no estádio de São Januário? Participe da promoção Sócio Visita Vasco e ainda ganhe um kit do canal. Acesse sociopremier.com.br. Aproveitar para ver a classificação de momento do Campeonato Brasileiro. Os 5 melhores colocados até aqui no Brasileirão 2011. Essa é a 21ª rodada. Por enquanto, no Olímpico, o Grêmio vai vencendo o Atlético Paranaense por 2-0. O Corinthians lidera com 41. O Vasco tem 39. O São Paulo tem 38. O Botafogo tem 37. E o G5 é formado ainda pelo Flamengo. Logo a seguir, né? Logo na sequência. São os 5 melhores do campeonato. Daqui a pouco, os 7 últimos colocados. Vamos, vamos! Vamos! Manuel tentou o lance, Júlio César foi bem por ali, brigou pela bola com o Wagner Diniz, o André Lima, o árbitro deu vantagem porque o Júlio chegou na dividida, o Wagner Diniz foi pro corte. Não deu vantagem não, né? Como não houve vantagem, a falta foi do Wagner Diniz. Ele deu vantagem até a página 3. O Grêmio não conseguiu dar sequência ao lance, aí o árbitro marcou a falta na origem do lance. Passamos de 37 minutos. Escudeiro e André Lima marcaram os 2 gols do jogo. André Lima tenta sair do Fran Sérgio. Lance legal, segundo o árbitro Salvio Espínola. Este é o Paulinho. Vamos aproveitar para ver a parte de baixo da tabela. O Grêmio com a vitória vai fugindo da condição ruim ali de vizinho da zona de rebaixamento. O Atlético, por enquanto, está numa situação difícil no campeonato. O Grêmio está fora, é o 14º, o Bahia é o 15º, o Santos é o 16º, o Santos já com vaga garantida na Copa Libertadores da América. No rebaixamento, Atlético Mineiro, Avaí, Atlético Paranaense e América Mineiro, como você viu ali. Briga pela bola o Paulinho, ele tirou do Marquinhos. Quase 38, Batista.
Até aqui, 4 finalizações de cada time. Só que o Grêmio tem 50% de aproveitamento, né? Foi mais feliz. As finalizações também do Atlético foram de longe, né, Marcos? Muito longe. O Grêmio teve jogadas dentro da área, algo que o Atlético Paranaense não está conseguindo chegar, porque o seu meio-campo não tem a mesma mobilidade. E fica somente um jogador lá na frente, que é o Pablo. O Madison faz o trabalho ali pelo meio-campo, olha só, mas tá sozinho naquele meio-campo e os dois estão muito isolados na frente. Falta os jogadores de meio chegarem. Passamos 38 minutos. Aí o Simon. Marquinhos. Esse é o Fabrício. Bota a bola no chão, o Atlético com Kleber Santana. Wagner Diniz. Marcinho foi lançado. Ele vai encarar a marcação do Ed Carlos. No detalhe, os dois ali, ó. Vem no apoio o Wagner Diniz. Pablo. Ele faz o domínio, a devolução era para o Wagner Diniz, mas o Júlio César apareceu por ali. Outra vez o Júlio. A bola sobra ali, limpa para o Fran Sérgio. Nessa temporada o Grêmio disputou 52 jogos. São 22 vitórias, 14 empates e 16 derrotas. David. Marcinho. Esse é o Manuel no apoio. Novamente o Marcinho. Wagner Diniz, ele encara Fábio Rockenbach. Deu o bote Rockenbach. Passamos de 39 minutos no Olímpico. O sol desapareceu de novo. Muitas nuvens neste momento na capital gaúcha, mas a temperatura continua elevada. Marcinho acabou desarmado pelo Fábio Rockenbach e pelo escudeiro. Aí o Marcinho fazendo sinal de 2 para o juiz, ó, dizendo que foi a segunda falta cometida ali pelo seu marcador. A gente está revendo o lance. Foi o Fábio Rockenbach quem cometeu a falta, hein? Puxou e derrubou o Marcinho. Bola parada para o Furacão. Esse é o Madison. É o cara incumbido da cobrança. Muita gente na área do Grêmio, do goleiro Vitor. Passamos de 40 minutos. Madison vai bater a falta. Só agora ele foi autorizado. É para o pé esquerdo, jogada por cima. Tirou dali o André Lima. Outra vez o Madison. São 10 faltas cometidas pelo Grêmio contra 7 do Furacão até aqui. Chutou de longe ali o Fabrício e errou o alvo, hein? Brasileirão 2011, torça aqui. Quase 41 minutos. No Olímpico, Grêmio 2. Gols de Escudeiro e André Lima. 0 para o Atlético Paranaense. É a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vem para o ataque o Marcinho. Paulinho se apresenta. Simon na cobertura. Aplausos para o Simon. Simon veio das categorias de base do Grêmio e tem apenas 20 anos. É o 13º jogo dele no Campeonato Brasileiro. Bem aproveitado nessa temporada. Aí o Madison. Ele tentou sair da marcação do Ed Carlos. Falta do Ed Carlos. É aquele tipo de falta para cartão também, né? É o carrinho, não pega a bola, pega as pernas do jogador do Atlético Paranaense. Olha o cartão aí, Batista. Olha aí. Então agora tudo no lugar. É o primeiro cartão amarelo do jogo. O primeiro do Ed Carlos no campeonato de número 51 do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. Você está vendo o torcedor gremista fazendo uma coreografia na arquibancada do Estádio Olímpico. Uma conferência dos jogadores do Furacão ali para bater a falta. Sobre a torcida do Grêmio, né, Marco, é bom frisar que o torcedor que fica ali atrás do gol defendido pelo Vitor, ele foi proibido de entrar com instrumentos e aquelas faixas em função da briga que aconteceu no intervalo do Clássico Grenal na semana passada. O Furacão marcou 4 gols em cobranças de faltas até aqui no Campeonato Brasileiro. O torcedor do Grêmio não tem instrumentos, mas tem uma garganta bem afiada. E vai cantando legal durante todo o primeiro tempo. Fabrício posicionado. Perto dele ali o Paulinho. A chance é para o Furacão. É o Fabrício. Ele finaliza contra o Ed Carlos e ganha escanteio.
A gente está vendo o Manuel, que já fica por ali para tentar a jogada aérea. Passamos de 43 minutos. Já bateu o escanteio o Madison. Tirou dali o André Lima. Completou Fernando. Vem buscar jogo Wagner Diniz. Segue no ataque o Furacão. Seguia o Wagner. Errou o passe para o Fabrício. Aí o amarelado é de Carlos. E o técnico Celso Roth contrastando com o Antônio Lopes, né? Um agitado e o outro tranquilo, embora a derrota parcial por 2-0. Torcedor fazendo a festa ainda, hein? Coreografia bonita do torcedor do Grêmio. Muita gente sem camisa, né? 34 graus de temperatura, não é mole não. Chegou forte demais o Júlio César. Ele comete a primeira falta dele no jogo. Ficou sentindo o Wagner Diniz. Chegamos a 44 minutos. É o primeiro tempo em Porto Alegre. Grêmio 2 gols de Escudeiro e André Lima. 0 para o Atlético Paranaense. Ali embaixo no canto esquerdo do vídeo, o Marcinho já tomou distância da bola. Saiu mancando o Wagner Diniz. Escudeiro na frente do Marcinho. Ele manda a bola para a área do Grêmio. André Lima faz mais um corte. Está jogando bem de zagueiro o André Lima, hein? Aí o Douglas ganhou a jogada. Ô Douglas. Pediu desculpas, olhou para o lado. Enquanto isso, o Fernando Rocha saiu ali, fez o domínio e já botou a bola em jogo. Quase 45. É a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo 1, Bahia 2. América 1, Vasco também 1. Palmeiras e Cruzeiro, Curitiba e Corinthians 0-0. Conseguiu raspar de cabeça ali o Marcinho. Respondeu é de Carlos. Fábio Rockenbach. Fernando. Mário Fernandes. Marquinhos. Ele demora um pouquinho, leva uma vaia. Botou a bola no chão, Escudeiro. Devolução para ele do André Lima é que não foi muito boa, não. Mesmo assim, aplausos para essa dupla que marcou os gols do jogo até aqui. 2 minutos. Vamos até 47 nesse primeiro tempo. O Furacão tenta alguma coisa no ataque com o Madison. Paulinho já passou lá em cima. Madison insiste, chamou para o pé direito. Ele finaliza. E erra o alvo. Foi a primeira finalização do Madison no jogo. E a gente mostra para você o número de finalizações do jogo, né? 6-6. Sai! Vamos, Fernando! Sai daí! Vem para a reposição o Vitor. Vamos para o último minuto do primeiro tempo. Escudeiro dominou mal. Fran Sérgio na cobertura. Manuel. Wagner Diniz. Foi bem o Ed Carlos ganhando do Pablo. Consertou a jogada o Fábio Rockenbach. Simon. A sobra do Renan Rocha. Com a sua análise com relação ao primeiro tempo, Batista. O Grêmio foi melhor? Foi, o Grêmio foi melhor. Primeiro tempo porque tem mais um homem no meio campo. E também os jogadores de meio campo do Grêmio têm uma movimentação melhor. Tocam a bola, fazem a bola correr de um lado para o outro. Confundem a marcação do time do Atlético. E quando consegue a posse de bola, dificilmente tem, às vezes, na frente dos zagueiros, opções como os jogadores do Grêmio conseguem. Justamente por isso, com 3 zagueiros, falta sempre um homem no meio, né? O Madison se movimenta bastante, mas sozinho ali no meio, ele não está conseguindo criar. Fim de primeiro tempo do Estádio Olímpico, quando pintou mais um gol na rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai vencendo a equipe do Atlético Paranaense por 2-0. Os gols de Escudeiro e André Lima. O gol foi do América, né? Fazendo 2-1 para cima do Vasco. Marco, vamos ouvir personagens do jogo, Fernando Becker. Tentar ouvir o André Lima aqui, né? Autor do segundo gol. O time cada vez mais está se entrosando. A gente está começando a fazer jogadas que ano passado a gente conseguia fazer. Essa mudança aí que você acabou de falar, André, ela se deve principalmente aos treinos do Celso Roth, a chegada dele, ou aquela coisa, a fase está começando a mudar mesmo? Acho que tudo um pouco. É o que eu disse, a fase ruim não dura para sempre. E graças a Deus, com muito trabalho, o professor Celso vem me ajudando muito. A gente vem conseguindo reverter isso aí. Espero que o nosso time não durma no segundo tempo, que a gente não possa tomar não ter algum tipo de surpresa. Obrigado, André.
Jogadores do Grêmio tem aqui o Marquinhos ainda. Vamos ver se a gente consegue... Então o Escudeiro aqui, vamos ver se ele fala. Escudeiro, marcou o primeiro gol do Grêmio, tá falando aqui. Nos entendemos bem, assim que hay que seguir da mesma maneira. Legal, tá melhor partida no Grêmio, pelo menos em termos, fez o primeiro, fez o passe para o segundo. Sí, la verdad que muy contento por el rendimiento grupal, estamos jugando bien, hay que seguir así para mantener la diferencia. Já mexeu na bola o Grêmio, recomeçou o jogo no Estádio Olímpico, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grêmio 2, Atlético Paranaense 0. Gols de Escudeiro e André Lima, placar do primeiro tempo. Ed Carlos, Júlio César, Fábio Hockenbach, André Lima, Júlio César, Ed Carlos e o Grêmio recomeça ali atrás. Esse é o Simon. São 15 jogos no Rio Grande do Sul entre esses dois times. E aí uma ampla vantagem do Grêmio, né? 10 vitórias, 1 vitória do Furacão e 4 empates. 1983, 2-1. Essa vitória do Furacão no Olímpico. E deu. Fabrício. Marco, os treinadores estão tratando de usar os exemplos negativos, né, para alertar as suas equipes. Essa entrevista do Fernando para o Fernando Beck, Fernando volante do Grêmio, foi muito importante justamente. Os treinadores viram o Atlético Goianiense com o Fluminense, que virou o jogo, e o jogo do Inter contra o Santos, né? O Inter jogou um tempo e meio mandando no jogo. Nos últimos 20, 25 minutos o Santos começou a jogar porque o Inter achou que já tinha ganho a partida. E isso que o Celso Roth não quer que aconteça hoje com o Grêmio. André Lima vai esperar o cruzamento. O Grêmio tem mais um escanteio, o 6º no jogo. Tá ligado ali o André Lima. Ele tem 1,85 m, jogador forte na jogada aérea. Kleber Santana voltou para ajudar na marcação. Temos o Simon também na área. Douglas já bateu, a bola veio por baixo, passou por todo mundo. Pablo tirou por ali. Aí o Marquinhos chegou primeiro e acabou desarmando o Marcinho. Este é Marquinhos. Vamos para 2 minutos na segunda etapa. Acelera, participe da promoção e concorra a uma volta no autódromo com um piloto profissional. Acesse sociopremier.com.br. Este é Kleber Santana. Paulinho. Novamente o capitão Kleber Santana. Joga curto ali com o David. Paulinho pressionado pelo Hockenbach e pelo André Lima. Aí o André Lima. Na próxima terça-feira, Sérgio Lobo recebe no programa do Sócio Especial Dia do Árbitro 2 ex-árbitros, José Roberto Reit e Leonardo Gaciba, ambos comentaristas de arbitragem. Você pode mandar suas perguntas para eles. sociopremier.com.br. Mais uma falta do Fábio Hockenbach. Já são 3 no jogo. Kleber Santana. Participação do Edgar. Marcinho. Novamente o Kleber Santana, marcado de perto pelo Douglas. Aí a passagem do Wagner Diniz, que encara o Ed Carlos. Último toque do Diniz. Os dois se abraçam, tudo certo, batem um papo amigavelmente. O Ed Carlos é cobrado pelo árbitro Salvio Espínola. E esse é o Mário Fernandes. O Grêmio vai vencendo o jogo em Porto Alegre e já não empata há 5 jogos. O último empate do Grêmio aconteceu em 6 de agosto, 0-0 com o Palmeiras no Canindé. São 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. O árbitro deu falta do André Lima. O Manuel ficou sentindo no lance. E aí o detalhe do lance para você, ó. Uma trombada do André Lima no Manuel. Falta, né? Sem querer, mas é falta. Aí o Paulinho dominou bonito no peito, com a pressão do Mário Fernandes. Fabrício. Ele volta até o Renan Rocha. É o 15º jogo do Renan no Campeonato Brasileiro. Pablo desviou. Edgar chegou atrasado. Simon tirou dali. Fran Sérgio, bonito no peito. E depois o chutão, né? Primeiro foi bonito, depois... Grêmio 2, Atlético Paranaense 0. Flamengo 1, Bahia 3, América 2, Vasco 1. Vamos ver essa chegada do Júlio César. Ele levou para o fundo.
proteção do Fabrício. Lance normal, segundo o árbitro Salvio Espíndola. Brasileirão 2011, torça aqui. Quer conhecer o CT do Vasco no estádio de São Januário? Então participe da promoção Sócio Visita Vasco e ainda ganha um kit do canal. Acesse sociopremier.com.br. Estamos no segundo tempo em Porto Alegre. O sol desapareceu. Muitas nuvens na capital gaúcha. Temperatura 31 graus. Kleber Santana. Este é Manuel. O Furacão tenta sair do seu campo em busca do empate em Porto Alegre. O Grêmio vence por 2-0. Edgar. Aliás, era o Pablo. Esse é o Marcinho. Vem buscar jogo Marquinhos. O Grêmio retoma a posse de bola. Fábio Rockenbach. Se apresenta Júlio César. Aí tá bom, Paulo, aí tá bom, aí tá bom. Escudeiro. Bonito passe, hein? Vem pro ataque o Fábio Rockenbach. Escudeiro outra vez. Ele tenta o passe do Marquinhos, bloqueado pelo Manuel. Manuel retoma a posse de bola, pressionado pelo Marquinhos e pelo Escudeiro. O Manuel cede a posse de bola ao Grêmio. Aí o Manuel, zagueiro de apenas 21 anos. Marcou 2 gols no Campeonato Brasileiro, o Manuel. Reposição do Júlio César. Escudeiro era pro Douglas. Manuel chegou primeiro. Simon protege. Vitor sai do gol. Fabrício aposta a corrida com Marquinhos. Chega primeiro o zagueiro do Atlético Paranaense. Kleber Santana tentou dominar, até dominou, mas depois se atrapalhou ali com André Lima e cometeu a falta. Aí o capitão Kleber Santana. A gente está revendo o lance. O Kleber deu uma atropeladinha no André Lima. Quase 7 minutos. Fica aqui, Marcinho! Bola parada para o Grêmio. Vem, Marcinho! O Grêmio como mandante neste campeonato tem 9 jogos até aqui. 4 vitórias, 4 empates e só uma derrota. Na estreia do Campeonato Brasileiro para o Corinthians por 2-1. Muita gente na área do Renan. Na bola, Marquinhos e Douglas. É o Marquinhos. Lançamento para o Ed Carlos, para o meio. Pablo chegou tirando. A bola ganhou muita elevação. E só agora saiu. Você está vendo aí no detalhe o Pablo, que deu de zagueiro, o atacante do Atlético. Reposição para o Júlio César. Douglas. Para o Júlio. Escudeiro. Ele chamou para o pé esquerdo. Conseguiu fazer o passe do Rockenbach. Saiu dele. André Lima. Marquinhos está esperando o cruzamento. Mário Fernandes passou da bola. Fábio Rockenbach se apresenta. Esse é o capitão do Grêmio. Mário Fernandes é para o Rockenbach. Mário Fernandes. Fabrício interceptou a jogada. Aí o Rockenbach pressiona o Fabrício. Último toque do Fabrício, segundo o assistente Danilo Maniz. Valeu o esforço do Fábio Rockenbach. Vamos rever o lance, ó, no detalhe. Ficou esquisito, né? O bandeirinha deu para o Grêmio. Olha o Marquinhos, ele foi para o fundo, conseguiu um cruzamento muito forte. A bola passou pelo Douglas. Brasileirão 2011, torça aqui. Canta forte o torcedor do Grêmio do Olímpico. E o time da casa vem para o ataque mais uma vez. Esse é o Fernando. Douglas. Novamente o Fernando. Marquinhos. Mário Fernandes. Novamente Marquinhos. Outra vez o Mário. Escudeiro pelo lado trocado agora, pelo lado direito. Aí o cruzamento para o André Lima. Renan Rocha. Mas o árbitro marcou falta do André Lima. Já bateu rapidinho o Furacão. Pablo. Dominou para trás ali o Pablo. Kleber Santana. Fabrício. Tenta chegar ao ataque o Atlético Paranaense. Que luta desesperadamente para sair dessa posição incômoda de zona de rebaixamento. A falta foi do Fernando para cima do Marcinho. Até aqui, em apenas uma rodada, o Atlético Paranaense não figurou entre os rebaixados do campeonato. Briga pela bola o André Lima. Ele levou vantagem ali sobre o Edgar.
Mais uma falta do André Lima. O Wagner Diniz pede cartão para o atacante do Grêmio, que pediu calma para o juiz. André Lima é o jogador mais faltoso da partida. Passamos de 10 minutos. Chance para o Furacão na bola parada. São 16 faltas cometidas pelo Grêmio e 8 pelo Furacão. Outra jogada por cima. Vitor sai bem do gol, evitando a chegada do Fabrício, que tem 1,86 m. Repôs rapidinho o Vitor. Fernando, Douglas, Júlio César passou lá em cima. Marquinhos acompanha a jogada. Bola para ele. Aí chegou na bola. Certinho o David. Esse é o Pablo. Marcação do Mário Fernandes. Está difícil a vida do Pablo. Chegou também por ali o Fábio Roggenbach. Paulinho se apresenta no apoio. Marcinho. A devolução para o Paulinho, pertinho do Antônio Lopes, ali embaixo do vídeo, ó. Orientando o Paulinho. Marcinho. Kleber Santana. David vira o jogo e vira para o Manuel. O sol reaparece neste momento em Porto Alegre, iluminando esse ataque do Furacão. Wagner Diniz. Tentou a devolução ali o Manuel. Toque de primeira do Pablo. Ele pediu e levou escanteio. Finalização do Pablo. A segunda dele no jogo. A gente está revendo a jogada, ó. Cruzamento do Manuel. O Pablo conseguiu a finalização com o desvio ali do Simon. São 6 escanteios para o Grêmio e 4 agora para o Atlético Paranaense. Pablo espera o cruzamento marcado pelo Mário Fernandes. Marcinho já bateu, jogada por cima. Tirou bem o Marquinhos. O Grêmio retoma a posse de bola e sai tentando puxar o contra-ataque com Marquinhos. Para o André Lima. Wagner Diniz no desarme. O árbitro Salvio Espínola não marcou falta. Apenas reposição ali para o Grêmio. O Marquinhos dá uma dura no juiz. O Rockenbach também. A gente está revendo o lance. Vamos ver se foi falta do Wagner Diniz. O que você achou, Batista? Ele foi disputar a bola. Chegou um pouco atrasado. Olha lá. Vai no pé, acertou mais o pé. Também do jogador do Grêmio. Deve ter machucado um pouco, mas não foi proposital. Não foi uma falta desleal. Poderia ter dado somente a falta. Mas foi uma disputa de bola, viu, Marco? Esse é o Pablo. O Edgar já se mandou. O Pablo resolveu encarar 3 jogadores do Grêmio e perdeu o lance. Retoma o David na briga com o Douglas. Douglas na bola, ganha o lance, aciona o Escudeiro. O Grêmio tenta o contra-ataque. Marquinhos, Escudeiro já se mandou. André Lima também. Bola para o Escudeiro que escorregou. A bola veio no lado oposto, ele correu para o lado direito, a bola veio no lado esquerdo. Quando tentou virar o corpo, o Escudeiro caiu. Já ouviu falar que a bola nas costas? É a legítima, né? É o amigo da onça ali, o Marquinhos. E pintou mais um gol na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcos Rocha faz o 3º do América. América 3, Vasco 1. Uma rodada, por enquanto, negativa para os clubes do Rio de Janeiro. Ed Carlos. Simon. Flamengo 1, Bahia 3. América 3, Vasco 1. Palmeiras e Cruzeiro, Curitiba e Corinthians, por enquanto 0-0. Marcinho, desarmado pelo Fábio Rockenbach. O rei dos desarmes, por enquanto, no jogo, né? Quase 14 minutos. No detalhe, você viu ali o capitão da equipe do Grêmio, Fábio Rockenbach. Fernando! Paulinho. Esse é o David. Acabou bloqueado pelo Simon. Rockenbach tirou. Escudeiro no peito, bonito para o Fernando. Aí o Fernando espera. Chegou na marcação Wagner Diniz. O Edgar também. Ed Carlos mandou para cima. Fran Sérgio. É para o Manuel. 21 desarmes do Grêmio e 30 do Atlético Paranaense até aqui. Passamos de 14 minutos. 6 desarmes do Fábio Rockenbach até aqui no jogo. Você está vendo aí o capitão do Grêmio. Rockenbach tem 29 anos. É o 18º jogo dele no Campeonato Brasileiro. Um dos pendurados do Grêmio, não é, Fernando Becker? Vamos ver esse cruzamento aí do Furacão. Foi bem o Mário Fernandes.
Detalhe sobre o Hockenbach, sim, você falou, um dos pendurados, e hoje completando 100 jogos com a camisa do Grêmio em 2 anos aqui no Estádio Olímpico. André Lima, lá em cima o Júlio César, o André viu, o passe foi forte, mas o suficiente para chegar no pé do Júlio César. Daí o cruzamento, o Fran Sérgio no corte, a sobra do André Lima, é pro pé direito, é rede! Mais uma vez André Lima, na terceira finalização de André Lima, o segundo gol dele no jogo, o quarto no Campeonato Brasileiro, ampliando a vantagem do Grêmio ainda mais o Olímpico. A bola sobrou no pé do artilheiro, fora da área, pé direito, muita gente na frente do Renan Rocha, a bola passou no canto e morreu na rede. André Lima, Grêmio 3, Atlético Paranaense 0. E aí a comemoração do artilheiro. E aí, Batista? E o André Lima está extravasando, né, o seu está botando para fora o seu contentamento, né, já que há muito tempo ia sendo cobrado, que faltaram os gols, escassearam, e agora no jogo de hoje fez 2. Então, para um atacante que vive de gols como ele, é muito importante a partida de hoje contra o Atlético. Grêmio 3-0 para cima do Furacão. No encontro dos dois piores ataques do campeonato, o Grêmio vai acabando com essa história, deixando o pior ataque para o Atlético Paranaense. E já teremos alteração no Furacão. Vem aí o Guerron, o equatoriano. Paulinho. Kleber Santana. Devolução para o Paulinho. Quase 17 minutos. Paulinho no cruzamento. A bola passou do Vitor. Wagner Diniz acompanha a jogada. Bola para ele. Pablo espera o passe. O Wagner tenta envolver a marcação do Júlio César, que não desiste dessa marcação, não. Aí o Pablo. Pablo tenta a jogada com o Paulinho. Douglas veio de ladrão. Esse é o Marquinhos. Ele aciona para correr ali o André Lima. Fran Sérgio tirou mal. André Lima chegou antes do Fabrício. Virou bem o jogo, André Lima. No peito do Douglas. Escudeiro acompanha a jogada. A bola chegou mais para o Manuel. Demorou para sair o Renan e agora ele saiu. Passamos de 17 minutos. É o segundo tempo do Olímpico. 2 gols de André Lima, outro de Escudeiro. Grêmio 3, Furacão 0. Aí o Edgar. Ele bateu contra o Mário Fernandes. Mário deu de ladrão, recuperou a posse de bola e recebeu um tremendo, um sonoro aplauso em Porto Alegre. Marco. Pois não, Fernando Becker. Agora sim, a alteração no Atlético Paranaense. O 17, Guerron, vai entrar no lugar do Wagner Diniz. Sobre o gol do André Lima, foi o 4º dele no Campeonato Brasileiro. Agora ele passa a ser o artilheiro do Grêmio na competição, ao lado do Douglas, que também tem 4 gols. E o Grêmio vinha sendo muito criticado porque não tinha um artilheiro atacante. O Douglas, por exemplo, até então era o artilheiro, o Marquinhos o vice-artilheiro, mas agora André Lima passa também a figurar aí na artilharia da equipe. Guerron já está no jogo, na vaga do Wagner Diniz. Segunda alteração do Antônio Lopes. Ei! O Júlio! Do Guerron! Passamos de 18 minutos. E o Guerron já entrou cometendo falta. Canta forte o torcedor do Grêmio no Olímpico. O Grêmio se recupera da derrota para o líder Corinthians e vai vencendo por 3-0 o Furacão do Antônio Lopes, que começa numa situação muito complicada. Ele já sabia disso, né? Ele assumiu o time que era o penúltimo colocado. Quase 19 minutos, vem para o ataque o Edgar. Abertura com o Paulinho. Guerron espera o cruzamento, só que o Mário Fernandes parou. Travou na frente do Paulinho. Marcinho. Ele envolve a marcação do Fábio Hockenbach. O corte foi do Fernando. Marcinho outra vez. Ele finaliza. Vitor. Segunda finalização do Marcinho no jogo. Aí o goleiro Vitor. Daqui a pouco a gente vai rever o terceiro gol da partida. O segundo do André Lima. Aí o Paulinho na briga com o próprio André Lima. O Grêmio em casa nesse Campeonato Brasileiro. Venceu o Bahia, o Curitiba, o Fluminense e o Internacional. Tá reclamando ali o David. Mais uma falta do André Lima. Vem, 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 vem!
Foi o Douglas, né? Edgar. Briga pela bola e retoma a posse de bola para o Grêmio, o Fábio Rockenbach. Olha o Douglas. Ele tirou a marcação do David. Marquinhos. André Lima espera. Escudeiro também. Bola para o Escudeiro. É para o pé esquerdo contra o Fabrício. Ainda o Escudeiro. Passe para o André Lima. Ele toca lá no Júlio. Júlio César fica no chão e o árbitro marca pênalti. Pênalti de Manuel em Júlio César. Cartão para o Manuel. Na verdade não é o Manuel. É o Guerron. Você está vendo aí o equatoriano Guerron, que estava na área dando de zagueiro. Ele cometeu o pênalti, recebeu o cartão amarelo. E o Grêmio tem a chance de ampliar a vantagem no Estádio Olímpico. Olha o lance aí, Batista. O Júlio domina e o Guerron chega na corrida contra ele. Júlio César mais um dos seus apoios pela esquerda, eficientes. Está apoiando bem o garoto, ele está com muita iniciativa. E nessa, dentro da área, o Guerron não teve outra coisa a fazer, porque tentou interceptar o chute. Quando o Júlio César travou a bola, ele passou, deu rápido. E o André Lima vai tentar pedir uma música no Fantástico da Rede Globo. Ele vai bater o pênalti para tentar marcar o terceiro gol dele no jogo. No gol aí o Renan Rocha. Passamos de 21 minutos. Autorizado o André Lima. Chance para o Grêmio no Olímpico. É o André Lima. É para o pé direito. Ele bate e a rede! Terceiro dele, o quarto do Grêmio, aos 21 minutos de jogo no segundo tempo. Pé direito na bola, no meio do gol, vencendo o Renan Rocha e colocando na rede. Quinto gol de André Lima no Campeonato Brasileiro, terceiro no jogo. Musiquinha no Fantástico. Grêmio 4, Atlético Paranaense 0. O Grêmio consolida a vitória aos 21 do segundo tempo. E aí, Batista? Pelo menos parece, né, Marco? Hoje em dia 2 a 0, 3 a 0. Parece. Parece. Não é mais resultado definitivo mesmo. Já estamos com 22 agora. 22. Ainda tem tempo de jogo, mas pelo que está produzindo o Grêmio e pelo que não está produzindo o Atlético Paranaense, parece que a coisa já está definida, mas vamos esperar. Aí o Guerron, ele chamou para o pé esquerdo, finalizou, briga pela bola o Edgar nos protege e o Vitor mete o bico na bola. Para sorte do Atlético, bateu na bandeirinha e saiu para escanteio. 4 a 0 para o Grêmio. 3 gols de André Lima. Olha o Vitor aí. Se os gols estavam escassos para o André Lima, eles apareceram de forma torrencial nessa tarde, embora todo o sol de Porto Alegre. A chuva está longe. Aí o Marcinho no cruzamento. Saída do gol do Vitor. Fabrício tirou dali o Simon. O Fabrício chutou pro gol, hein? Marco. Pois não, Fernando. E olha como é o futebol, né? Quando a fase do Grêmio não era boa, o André Lima chegou a pedir para sair do clube porque tinha proposta, sabe de quem? Do Atlético Paranaense, exatamente. Imagina. O Renato Portaluppi gosta muito do André Lima, os dois trabalharam juntos aqui no Estádio Olímpico. Procurou o jogador, a direção do time de Curitiba procurou o jogador e ele insatisfeito aqui pelo momento, pela fase, coisa e tal. Não tinha ainda cumprido 7 jogos, poderia se transferir para outro clube. Tentou, né, essa transferência, mas não conseguiu e aí agora permaneceu e faz 3 gols naquele que poderia ter sido o clube dele. No clube que o pretendia, imagina. É do futebol. Olha o Marcinho aí. Grêmio 4, Atlético Paranaense 0. Vem para o jogo o Fabrício. Tudo bem com o Vitor. Ele sentiu um pouquinho ali, se recuperou e tá legal. Fran Sérgio. E o Celso Roth conversa agora com o volante Adilson. Vem para o jogo o Guerron. Ele encara a marcação do Júlio, botou no fundo o Guerron. Guerron que cometeu o pênalti no Júlio César, que agora levou a melhor. Você está vendo o Adilson se refrescando e batendo um papo com o Celso Roth. Brasileirão 2011, torça aqui. E como a gente mostrou por esse ângulo, primeiro o pênalti que foi bem marcado pelo juiz do Guerron no Júlio. E aí por outro ângulo para você, a batida perfeita do André Lima no meio do gol, vencendo o Renan Rocha no 4º gol do Grêmio e o 3º do André Lima. Por aquele ângulo deu para ver certinho, né, Batista? Pênalti mesmo.
Não é com o pé que ele faz isso, é com a perna, né? O pé dele fica no chão, no primeiro momento não parece que não tinha sido pênalti, mas o joelho dele bate também nas pernas do jogador do Grêmio, Júlio César, e derruba. Essa falta aí do Douglas no Fabrício gerou uma série de protestos do Fabrício com o árbitro Salvio Espínola, que queria cartão amarelo para o Douglas. E aí o técnico Celso Rotti do Grêmio. Marco, agora sim o Adilson vai entrar, camisa 8. Quem está saindo é o meia Marquinhos. Marquinhos sai para a entrada do Adilson e pintou mais um gol na rodada. É gol do Palmeiras. Palmeiras 1, Cruzeiro 0. Gol do Luan. Essa é a primeira substituição no Grêmio, proporcionada aí pelo técnico Celso Rotti. Aplaudido Marquinhos, hein? Quase 26. É o segundo tempo em Porto Alegre. Grêmio 4, Atlético Paranaense 0. 3 gols de André Lima, outro de Escudeiro. Aí o Escudeiro. Júlio César. Fernando. Jogada bonita do André Lima. Limpou legal. É uma tarde André Lima em Porto Alegre. Mário Fernandes. Adilson. Fábio Rockenbach. Vem buscar jogo David. Paulinho. Esse é o Fran Sérgio. Na sequência da competição, o Fran Sérgio recebeu a falta ali do André Lima. O Atlético vai receber o Palmeiras e o Grêmio vai jogar com o Bahia. Cartão amarelo para o André Lima, né? 6 faltas do André Lima no jogo. É o segundo amarelo para o Grêmio contra 1 do Atlético Paranaense. Prejuízo, Marco. Terceiro, pendurado, né? Exatamente. Terceiro do André Lima está fora da partida contra o Bahia, que também é adversário direto do Grêmio nessa luta para fugir lá do Z4. O Grêmio fazendo a lição de casa hoje contra um adversário direto, que é o Atlético Paranaense, depois encara o Bahia. E volta a jogar em casa no outro domingo contra o São Paulo. Contra o Bahia, o jogo é em Pituaçu. O Atlético recebe o Palmeiras na quarta-feira, Batista, e depois joga no domingo contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Não, eu ia dizer que o André Lima ficou reclamando da falta do cartão amarelo que recebeu, né? Mas ele foi muito afoito, imprevidente na jogada, né? Deveria ter... Ele foi com os braços no pescoço do jogador do Atlético. É claro que recebeu o cartão amarelo, né? Corte do Mário Fernandes. Mais um escanteio para o Atlético Paranaense. Quase 28. Marcou. Pois não, Fernando. E o Celso chamou o Brandão, viu? Após ficar sabendo que foi o terceiro cartão amarelo do André Lima. Vai dar ritmo para o Brandão. Marcinho já bateu o escanteio. Conseguiu tirar dali o André Lima, dando de zagueiro. Que bola do Fábio Rockenbach para o Escudeiro. Douglas acompanha o lance. Bola para ele. Mano a mano com o Paulinho. Aí o Douglas para o pé direito. Ele finaliza mal. Brasileirão 2011. Torça aqui. Passamos de 28 minutos. O André Lima, que marcou 3 gols no jogo, está sentindo. E o jogo para em Porto Alegre, porque o Simon também está sentindo. Está caído aí o Simon, atendido pelo goleiro Vitor. Olha a bolinha pintando na tela. Mais um gol na rodada. Gol do Coxa. Jonas. Coritiba 1, Corinthians 0. Vamos ver o que aconteceu com o Simon, hein? O Grêmio já processou uma alteração, que foi a saída do Marquinhos para a entrada do Adilson. E o Brandão está próximo do técnico Celso Rotti. Pronto para entrar no campo. Pois não, Fernando? Foi impressionante a irritação do Celso quando ele ficou sabendo. O banco de reservas aqui informou a ele que que foi o terceiro cartão amarelo do André Lima. O Celso ficou brabo, começou a gritar aqui, chegou a ficar vermelho de tão irritado. Imediatamente já chamou o Brandão. É do jogo, Celso. O Grêmio entrou para a partida com 3 jogadores titulares pendurados: Rockenbach, Fernando e André Lima. Aqui embaixo tem o Paulinho, o ataque do Furacão. Marcinho. Guerron. Veio o Adilson na cobertura. Preciso, perfeito o Adilson. Escudeiro tirou bem a marcação do Manuel. Bom passe para o ataque do Grêmio. Esse é o Fernando. Ele tenta o André Lima. Era para o Adilson, na verdade, o passe. Fabrício, perfeito na cobertura. Quase 30 minutos de jogo. Fernando. Escudeiro.
Devolução para o Fernando. O Simon está pedindo para voltar. O Grêmio tem um a menos porque o Simon se lesionou e saiu para o atendimento fora do gramado. Só agora foi autorizado o reingresso do Simon. Guerron. Batista, passamos de 30 minutos. O jogo está resolvido? Ou você não arrisca não? Não bota a mão no fogo? Gato escaldado tem medo de água fria? Não, olha, com essa produção que está tendo o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense tem problema no meio campo, Marco. Então as jogadas de meio campo para serem levadas para os jogadores de ataque não acontece. Olha lá. Vamos ver essa chegada do Edgar. Desarmado na bola pelo Simon, que entrou ou reentrou, reingressou com todo o gás. Só agora vai entrar o Brandão na vaga do André Lima, viu? E agora, quando você bota muitos atacantes na frente e não tem um meio campo que tenha, de repente, um toque de bola qualificado ou criatividade, você então aí precisa o quê? Atacar pelos lados do campo, pelo menos para ter cruzamentos dentro da área. O Atlético não tem isso também, então ele fica amarrado. Ele tenta se proteger com 3 zagueiros, mas as jogadas normalmente já estouram lá pelo lado dos zagueiros, também porque o meio campo é frágil. Então não consegue se defender bem e não ataca bem. Aí está o principal problema do Atlético. Mesmo com 3 zagueiros agora, jogadores na frente, mas a bola não chega. 31 minutos, você viu com que sorrisão que deixou o campo depois de marcar 3 gols o André Lima. Brandão já está no jogo e vem aí também o Bruno Colasso, hein, Fernando? Exatamente, camisa 23 às costas, Bruno Colasso daqui a pouco. Olha, o Paulinho ganhou do Mário, foi pro fundo, saiu cruzamento, deu de zagueiro ali. O Pablo não deu não, ele arrumou pro Edgar, que finalizou nos braços do Vitor. Foi a primeira finalização do Edgar Júnior, que marcou 3 gols na competição, em 9 jogos até aqui. Vem aí Bruno Colasso no Grêmio e o técnico Antônio Lopes também prepara mais uma alteração, que vai ser a última do Furacão. Corte do Simon, mais uma vez preciso. Aí o Paulinho. Marcação do Adilson. Kleber Santana. Edgar. É pro Paulinho. O ataque é do Furacão. Mário Fernandes parou na frente do Paulinho, que chutou contra o Mário. O Mário não desiste, o Paulinho também não. Os dois se estabacaram. A bola fica pro Furacão. Aí o detalhe dos dois. Ó, levou a pior ali o Mário Fernandes. O Paulinho olhou para ele, ganhou o lance pro Furacão e o Mário se deu mal. Marco, agora sim, Marco, o Bruno Colasso foi autorizado a entrar. Vai sair do Júlio César, do lateral esquerdo para o lateral esquerdo. E ainda sobre a saída do André Lima, ele foi cumprimentar o Celso Roth. O Celso Roth ainda deu uma bronca, uma pequena bronca, mas cobrou ali do jogador por que ele não se conteve durante a partida, já que o árbitro estava de olho nele e assim o André Lima recebeu o 3º cartão amarelo. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, Fernando, esse bate-papo aí do Celso Roth com o André Lima na saída do jogador que marcou 3 gols no jogo. Daqui a pouquinho. Vem aí o Wendel no time do Furacão. Daqui a pouco. Bruno Colasso já está no jogo. Na vaga do Júlio César. 3ª e última alteração do Grêmio. Aí o Bruno Colasso na primeira participação dele. Guerron levou a melhor. 33 minutos. É o segundo tempo em Porto Alegre. Segue Flamengo 1, Bahia 3, Palmeiras 1, Cruzeiro 0, Curitiba 1, Corinthians 0, América 3, Vasco 1. É a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse é o Adilson. Rapaz, o Pablo chegou forte ali para cima do Mário Fernandes. O Mário levou a pior. O juiz marcou falta do Pablo. E aí o cartão amarelo para o atacante do Furacão. Foi precipitado o Pablo, Batista. Olha o lance aí de novo, ó. É o famoso carrinho que é proibido, né? Olha só. Olha o carrinho como ele faz. Ele pega o pé do jogador Mário Fernandes, pega a bola, meio pé. E é um carrinho faltoso, carrinho perigoso, por isso, cartão amarelo. A gente pôde rever o tamanho do estrago. Cartão amarelo para o Pablo. Marco, a 3ª e última alteração do Atlético Paranaense. 16, Wendel já entrou no lugar do Marcinho. O Wendel veio para o jogo, Marcinho já saiu. Última alteração também do Atlético Paranaense. Todo mundo trocou tudo que tinha direito. Aí o Fabrício. Deu meio de canela o Fran Sérgio, apavorado com a chegada do Brandão. Passamos de 34 minutos. 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai dando o Grêmio 4. Atlético Paranaense 0 com 3 gols do André Lima e outro do Escudeiro. Fábio Hockenbach. Fernando. Novamente o capitão Hockenbach. Douglas.
Muito marcado pelo Fabrício. Esticou o pé e ganhou a jogada o David. Ele bota o Atlético Paranaense no ataque. Guerron. Vai indo. O Wendel já passou. O Guerron prefere o Paulinho, que vai encontrar a marcação do Douglas. Já deixou o Douglas para trás, o Paulinho. Olha o Paulinho aí, ó. Adilson tirou parcialmente. E aí o Rockenbach sofreu a falta do Guerron. Brasileirão 2011. Torça aqui. Acelera, participe da promoção e concorra a uma volta no autódromo com um piloto profissional. Acesse sociopremier.com.br. Você está vendo aí o Wendel, que foi a última alteração do técnico Antônio Lopes na vaga do Marcinho. Quase 36 em Porto Alegre. O Grêmio vai reencontrando a vitória no Campeonato Brasileiro. E o Atlético perde a segunda na sequência. Já são 4 jogos sem vencer no Brasileirão. Pablo. Guerron. Vem, alemão! Esse é o Paulinho. David. Guerron. Guerron marcou 8 gols na temporada. Nessa temporada, o principal artilheiro do Atlético Paranaense é o Paulo Baier, que segue lesionado, né? Tem 13 gols na temporada. Kleber Santana. David. Esse é o Paulinho. Douglas na marcação. David se apresenta, permanece com a posse de bola o Furacão. Kleber Santana. Fabrício. 18.747 o público total nessa tarde em Porto Alegre. Quase 19 mil pessoas acompanhando a vitória do Grêmio por 4-0 sobre o Furacão. Guerron. Manuel. Passamos de 37. Kleber Santana, o capitão do Furacão, vira o jogo, vira para o Paulinho. Vai, irmão! Edgar. Edgar arrisca de muito longe. Brasileirão 2011. Torça aqui. Marcou. Torcedor do Grêmio faz a sua festa. 4-0 Grêmio. Fernando Becker. E o Antônio Lopes, quando chegou, já fez um diagnóstico que vai ter que trabalhar muito a parte moral dos jogadores do Atlético Paranaense, conversar muito com o grupo. E ele projetou para escapar o time do rebaixamento mais 27 pontos. 50% dos pontos que o Atlético tem para disputar no segundo turno. O próximo adversário do Atlético é o Palmeiras, lá em Curitiba. Uma missão complicada para o delegado Antônio Lopes. Vamos ver esse ataque do Brandão. Ele botou na frente contra o Fran Sérgio. Foi para o fundo do Brandão. E o campo acabou para ele. Olha o momento em que foi substituído o André Lima, falando assim para o Celso Roth: ô professor, eu já fiz 3 no jogo, você me tira assim. Aí o Celso falou para ele: você recebeu o 3º amarelo, não vai jogar contra o Bahia, tem que botar alguém para pegar ritmo de jogo. Ou não, Batista? Como é que foi esse diálogo aí? Você que já várias vezes esteve em campo nessa situação aí. Você não era tão substituído assim, né? O André Lima recebeu o 3º amarelo, irritou o professor. Fez 3 gols no jogo. Foi uma falta infantil, né, Marco? Porque com 4-0, uma bola no ataque, ele daquela maneira no pescoço do jogador do Atlético Paranaense, só podia levar o cartão amarelo, né? Ele foi para matar a jogada de qualquer maneira. Ia empurrar, empurrou no corpo, não deu, empurrou com os braços no pescoço do jogador, por isso ele levou o amarelo. É claro que vai fazer falta no próximo jogo. E essa substituição, não sei se ele reclamou por ter saído, talvez estivesse explicando para o Celso que... certamente foi explicado, né? Claro. Não queria fazer a falta, mas fez. E aí levou o cartão amarelo. E o Celso realmente, agora para o próximo jogo, já que a fase agora começava a melhorar, perde um goleador. Um cara que marcou 5 gols e agora é o artilheiro do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Olha o Douglas aí. Ele conseguiu fazer o passe para o escudeiro. Brandão chegou atrasado. Na verdade, o David chegou primeiro e desarmou o Brandão. O Grêmio tem mais um escanteio para bater. Até porque a dificuldade é maior, pelo menos teoricamente, né, Marco? Quando joga fora de casa. O próximo jogo do Grêmio é fora. Justamente contra o Bahia. Você viu o desarme do David para cima do Brandão. Aí o Antônio Lopes orientando o time do Furacão na sua estreia, nesse recomeço, na 5ª passagem dele pelo Atlético Paranaense. Conhece bem a casa, pelo menos, o Antônio Lopes, né? Douglas bate o escanteio, outra jogada por cima. Conseguiu desviar por ali o Simon. Brandão insiste.
Kleber Santana na frente dele. O corte foi do Kleber. Aí o Adilson, ele chama para o pé direito e faz outro cruzamento. Simon insiste. O juiz marca a falta do Simon. Olha o gol pintando aí na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. André Dias. É do América. 4-1 para cima do Vasco. A gente pôde rever a falta do Simon, né? Esse é o Mário Fernandes. Flamengo 1, Bahia 3. Palmeiras 1, Cruzeiro 0. Coritiba 1, Corinthians 0. América 4, Vasco 1. Daqui a pouquinho, às 18 horas, tem Ceará Internacional. Olha a bolinha pintando, mais um gol na rodada. É gol do Cruzeiro, empatando o jogo com o Palmeiras, hein? Montijo, esse cara faz muitos gols. Palmeiras 1, Cruzeiro também 1. Passamos de 41 minutos. Rockenbach não tem pressa para bater a falta. Só agora a bola entra em jogo. Aí o Brandão na disputa com o Fabrício. Sérgio ganhou o lance. Paulinho. Kleber Santana. O Grêmio vence a partida por 4-0. Escudeiro marcou o primeiro, depois só tivemos André Lima no marcador. 3 gols de André Lima. Falta do Brandão, matou o lance contra o Manuel. O jogo para. E aí o Brandão dá uma força para o Manuel. Kleber Santana. Paulinho. Quase 42. E segue a sina do Furacão, né? Só uma vitória até hoje pelo Campeonato Brasileiro em Porto Alegre contra o Grêmio. Em 83. Aí o Fabrício. Fernando na marcação. Desvio do Fernando. É de Carlos. Kleber Santana no peito. Dividida do Fabrício com o Adilson. O árbitro marcou falta do Fabrício. Sentiu ali o Adilson. É, cara feia, né, Adilson? Deve doer. Vai pintar cartão amarelo para o Fabrício. É o segundo dele na competição. A gente está revendo o carrinho, ó. 2 amarelos para o Grêmio e 3 com esse aí do Fabrício para o Furacão. O Furacão tem 51 amarelos no campeonato e outros 2 vermelhos. O Grêmio tem 52 amarelos e 5 vermelhos. Adilson. Rockenbach. Outra vez o Adilson. Manuel se enroscou ali com o Bruno Colasso, que ganhou o lance. O Grêmio está no ataque. Olha o Adilson. Renan Rocha. O Bruno Colasso insistiu. Conseguiu fazer o toque para o Adilson, que finalizou. E o Renan brilhou mais uma vez em Porto Alegre. Depois o Mário Fernandes cometeu a falta. Você está revendo o lance, ó. De cara pro gol, Adilson finalizou. Para a sorte do Renan também, a bola foi no goleiro. Mas um lance difícil, né? A queima-roupa, cara a cara. Foi bem o Renan. Kleber Santana. Quase 44. Esse é o Edgar. Bom passe para o Paulinho. Pablo espera o cruzamento. Olha o Paulinho. Ele encara a marcação do Simon, que leva melhor mais uma vez. Muito aplaudido o Simon. O Grêmio sai para mais um contra-ataque com Fábio Rockenbach. Quase 44. Adilson! São as emoções da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Escudeiro marcou o primeiro. André Lima marcou mais 3 gols. O Grêmio vence por 4-0 o Furacão em Porto Alegre. Pintou um olé aí do torcedor gremista no Estádio Olímpico. O Grêmio troca passes. É de Carlos. Fábio Rockenbach. Terá muito trabalho pela frente o técnico Antônio Lopes. O Atlético permanece na zona de rebaixamento. O Grêmio se afasta um pouco mais. Aí o Bruno Colasso lançado. Escudeiro foi para a área. Douglas também espera o cruzamento. Fran Sérgio fez o corte. Quase 45. Aí o Fernando. Adilson. Domínio bonito ali. Já fazendo o passe para o Douglas. Adilson outra vez. Fábio Rockenbach. Teremos mais 2 minutos, né? É, exatamente. Fernando Becker informando para você.
Douglas foi para o lance. Desarme do Fran Sérgio. O árbitro reserva que mostrou o tempo de recuperação é Francisco Neto, da Federação Gaúcha de Futebol. Esse é o Paulinho. Ali embaixo você vê o técnico Celso Rotti orientando a marcação do Grêmio. Aí o Guerron foi lançado com a cobertura do Ed Carlos, que chega primeiro. Escudeiro, outro bom nome do jogo. Fernando. Batista, quase 46. Agora sim, dá para dizer, né? Vitória do Grêmio. Não, agora sem dúvida nenhuma. Antes já a gente poderia arriscar, né, Marco? Porque o Atlético Paranaense, como eu disse, não vinha tendo uma boa performance. Não conseguia chegar perto da área do Grêmio. Mas se o Grêmio também aliviasse na marcação, deixasse chegar mais próximo da área, como outras vezes aconteceu, como eu frisei, como eu exemplifiquei no jogo do Inter contra o Santos, do Fluminense, olha lá. Vamos ver essa chegada aí do Pablo. Ele virou para o pé esquerdo e finalizou contra o Simon, que foi muito bem. Do Atlético Goianiense contra o Fluminense, que virou de 2-0 para 3-2. São coisas no futebol que acontecem, mas muitas vezes pelo time que está vencendo, facilitar. Ninguém mais marca, ninguém mais se preocupa com a partida, acha que já o tempo é muito pouco para o time adversário reagir, mas o Grêmio continuou no mesmo ritmo. Celso Rotti alertou no vestiário e o Atlético Paranaense continuou não conseguindo chegar com perigo na área do Grêmio. Venceu o Grêmio, olha, o placar já diz a superioridade do Grêmio sobre o Atlético Paranaense, né? Últimos segundos em Porto Alegre, vai dando o Grêmio. Edgar. Pablo. Marcado pelo Adilson, chegou por ali o Mário Fernandes, Adilson pega a sobra, o Grêmio sai para o jogo. Aí o Fábio Rockenbach, Adilson. Chegamos a 47, tempo prometido pelo árbitro Salvio Espínola Fagundes Filho. Esse é Paulinho. E aí está, aponta o centro de campo, o árbitro paulista Salvio Espínola Fagundes Filho, fim de papo em Porto Alegre. Torcedor do Grêmio fazendo a festa, Grêmio 4. Gols de Escudeiro e 3 de André Lima, 0 para o Atlético Paranaense pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores se cumprimentam e o repórter Fernando Becker vai bater um papo com o técnico Celso Rotti. Será que dá tempo, Fernando? Não, com o goleador da tarde, André Lima, fez 3 gols. Vamos ver o que ele está falando aqui. Dia a dia, jogo a jogo, eu venho calando os críticos, né? Recebi muita crítica, soube ser forte, trabalhar quietinho e graças a Deus estou colhendo os frutos. Agradeço muito a Deus e a ajuda do Celso, de todos os meus companheiros, e agora é dar continuidade no meu trabalho. Esse aí então marca a palavra do goleador da tarde, André Lima. Tem outros jogadores saindo aqui. Vamos ver o que o lateral direito Mário Fernandes está falando sobre a partida. Ele que agora é o novo titular ali da posição. Demais, desde o ataque até a defesa da equipe está de parabéns. Agora é somar mais pontos fora de casa para de vez sair dessa zona incômoda. Mário, essa vitória foi uma vitória que não tem o que contestar. É a vitória para arrancada, para sair dessa situação aí de vez? Com certeza, eu até estava falando que nos anos anteriores a gente aqui era muito forte, acabava ganhando sempre de um placar elástico, foi o que aconteceu hoje. Então a equipe está de parabéns, é manter e ganhar do Bahia lá. Certo, esse aí é o lateral direito, Mário Fernandes. Aqui 2 jogadores, um do Atlético e um do Grêmio conversando, o zagueiro Fabrício, o zagueiro Ed Carlos. Vamos ver aqui qual é o papo dos dois. Estão batendo papo aqui. Com licença. Fabrício, essa partida aí, vocês tentando sair dessa situação incômoda, o Grêmio também. Hoje era um jogo de 6 pontos. O que aconteceu aqui que não deu nada certo para vocês? Complicado, a gente foi surpreendido ali com a linha de 3 meias deles ali. A gente não conseguiu fazer a marcação certa ali para não tomar os gols. Tomamos 2 gols no primeiro tempo, isso deu um baque muito grande. A gente até voltou melhor no segundo tempo, mas logo em seguida a gente tomou o gol e a gente deu uma desanimada. Mas a gente tem que ter tranquilidade, procurar acertar os erros do professor Lopes aí para poder melhorar e sair da situação. Qual é o que está prejudicando mais vocês nesse momento? Vocês estão sentindo mais o que nessa hora? A gente teve uma mudança agora de professores aí que foi um baque grande pra gente, mas a gente vai, nosso time é guerreiro, nosso time é forte, vai dar a volta por cima aí para poder sair da situação com certeza.